Aê, glória a Deus, meus amados, minhas amados, bem-vindo de volta. Vamos continuar aí, né? A leitura do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que ainda não foi inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixe seu like, dê o seu joinha aí para nós, para ajudar aí a contribuir aí no canal, né? Ative o sininho, aperte em todas para você receber as notificações sempre que for postado um conteúdo novo, né? Você é notificado, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que o Evangelho do Senhor alcance, né? Várias pessoas aí. E aproveitando também, faça seu comentário, deixe seu comentário aí embaixo que você vai receber lá o coraçãozinho e eu também responderei assim que possível. Amém, amados? Amém, amadas? Fiquem com Deus e vamos ao vídeo? Sempre quando a gente vai começar a leitura do Evangelho, né, a leitura da Palavra de Deus, nós sempre temos que iniciar com uma oração. Então vamos fazer uma breve oração para que nós possamos aí adentrar na leitura da palavra. Amém, amados? Curve sua cabeça, coloque sua mão próxima ao seu coração, em sinal de respeito, e vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui na Tua santa e gloriosa presença para ler da Tua palavra, Senhor. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, nos dê sabedoria e discernimentos espirituais para a gente poder ler e compreender o que a gente está lendo. Nós convidamos o Teu Santo e Poderoso Espírito, né, o autor da palavra, para estar conosco durante esses minutos, esses tempos de leitura do Evangelho do Senhor, que nós possamos ser lavados, que nós possamos ser tocados pela Tua palavra. É o que eu te peço, Pai, já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Boa noite, amados! Sejam bem-vindos para mais uns capítulos da leitura do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas. Convido você a pegar a palavra de Deus aí na sua mão e abrir comigo no capítulo 7, Lucas 7, para nós aprendermos mais um cadinho aí da palavra do Senhor Jesus, com simplicidade, com humildade, mas com muito amor no coração, porque é isso que nós precisamos, amados e amadas, abrir o nosso coração para o Espírito Santo de Deus fazer a obra dentro de nós. Amém, amados? Amém, amadas? Então, vamos à leitura? Capítulo 7. Tendo Jesus concluído todas suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Ou seja, o que se deu aqui? Um centurião. O que é um centurião? Centurião é um romano
que é responsável por 100 soldados. Centurião, ele é responsável por 100 soldados. E esse camarada, esse centurião, ele era amigo dos judeus da região aonde em Cafarnaum, aonde ele chefiava, né, aquele exército ali de 100 soldados. Então, ele tinha muita admiração pelo povo judeu e ficou sabendo que Jesus estava por ali, da fama de Jesus. E ele tinha um criado muito estimado dele, o centurião, que estava doente, à morte. Então aquele centurião chama os judeus e fala com eles, vão lá nesse Senhor Jesus e pede ele para vir na minha casa curar o meu servo. Então esse pessoal chega até Cristo e quando eles chegam a Jesus, eles dizem, olha, ele é digno de que o Senhor vá até lá, porque ele ama o nosso povo, ele ajuda o nosso povo, inclusive foi ele que bancou a sinagoga, né, onde os judeus se reuniam. Então, Jesus falou, vamos lá. Enquanto eles estavam indo, aquele centurião envia servos dele e fala bem assim, mestre, o meu mestre manda lhe dizer que ele também é homem sujeito à autoridade. E que ele manda um ir, ele vai, manda o outro fazer, ele faz, manda o outro servir, ele serve, assim como o Senhor. Ou que seja, o que ele estava dizendo? Que apenas uma ordem do Senhor Jesus, uma ordem, e a cura ia ser feita, que ele cria dessa maneira, não precisava ele ir lá na casa dele não, que apenas com uma ordem e o centurião teria o seu servo curado. E Jesus olha para aquele povo que está assim com ele e diz, nem em Israel, entre o povo de Deus, eu vi tamanha fé como essa. E ele diz para os caras, voltem para sua casa. E quando eles chegam lá, eles encontram o servo do Senhor curado. Só tem 2 passagens no Evangelho em que Jesus se refere a uma fé deste tamanho. E justamente os 2 não são judeus, que é esse centurião aqui e, né, a mãe Cirofenícia, que tem a filha também que está doente lá, e ele fala que, né, ele não veio para os cachorrinhos. Então, 2 pessoas que não eram do povo de Israel mostrou que tinham mais fé do que eles. Amém, amados? Então, vamos continuar? Versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Ou seja, o Senhor Jesus está passando pela cidade de Naim e está saindo um cortejo, né? Cortejo do filho único de uma viúva, ou seja, era a segunda vez que aquela mulher estava passando por aquela situação. Essa mulher ela já teve uma família, e ela já enterrou o seu esposo, né, porque ela era viúva, e agora está indo enterrar o seu filho. E o Senhor Jesus muito se compadece dela, e ele diz para ela, não chora. Você imaginou, a mulher viúva, já perdeu o marido, está indo enterrar o filho e encontra um homem que vira para ela e fala, não chora? Que loucura, né? Pois no mesmo instante o Senhor com autoridade manda para o menino, levanta-te. Esse é o nosso Senhor, esse é o poder de Deus.
Em nenhuma, amados, em nenhuma passagem da Bíblia, a morte que cruzou a frente de Jesus, ela venceu. Todas as vezes que tinha uma situação de morte ou já estava morto, que cruzou pela frente de Jesus, o quadro foi revertido e a morte foi vencida para a honra e para a glória do nome de Deus. Assim como a palavra nos diz que as pessoas saíam com medo, né? Mas glorificando ao nome do Senhor. Isso é que é importante. Versículo 18. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então, Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres anuncia-se-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, nós vemos aqui 2 discípulos do João Batista, que estava preso, né? Herodes mandou encarcerar ele. E João, ele não tinha dúvida de quem era o Cristo. Tanto é que quando Jesus chega para ser batizado, ele mesmo declara: Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mas os discípulos, eles tinham dúvida. Então, o João Batista envia eles lá em Jesus e fala: vai lá, pergunta para ele se ele é aquele que era para vir mesmo. Então, quando eles chegam em Jesus e falam: olha, o João Batista nos enviou aqui para perguntar ao Senhor se o Senhor era mesmo aquele que era para vir. E Jesus vai lá na mesmo instante, aí cura na frente dos caras, cegos, endemoniados, né, leprosos, e fala: agora vocês voltam lá e anunciam a João que vocês viram e testemunharam. E principalmente que o evangelho do reino de Deus é pregado aos pobres, porque os pobres naquela época, como até hoje em dia, né, amados, não tinham valor nenhum. Como até hoje, aqui nesse mundo, na terra dos viventes aí, só tem valor quem tem dinheiro, quem tem posição social. Mas o evangelho, ele veio para ser pregado para os humildes, para os simples de coração, para aqueles que querem uma mudança de vida e uma salvação eterna. Amém, amados? Glória a Deus. Versículo 24. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Assim, se saístes a ver um profeta, sim, e eu vos digo, e muitos mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmo, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Aqui, pois, compararei os homens da presente geração, e aqui são eles semelhantes. São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, um amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Nós vemos aqui o Senhor Jesus testificando de João Batista, que entre os profetas não existia um maior do que João.
porque os outros vinham, né, falar o que Deus mandava. João Batista veio anunciar o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, e levou muitas pessoas verdadeiramente ao arrependimento e ao batismo nas águas, né? Só que os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o batismo de João, rejeitaram o Filho de Deus. Por isso que ele está falando aqui, que tem muitas pessoas que se veem os milagres, vê o que acontece na vida dos outros como um testemunho, mas mesmo assim continuam com o coração trancado para uma mudança verdadeira em suas vidas, aceitando ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então tem pessoas que realmente não adianta, eles ainda ficavam julgando. Ah, ele que come com pecadores e com publicanos. Então é assim, amados. O Evangelho é para aquele que abre o seu coração e recebe, né? Convida o Senhor Jesus para entrar, e o Espírito Santo dele, que aquele que não recebeu o Senhor Jesus ainda tem o Espírito Santo do lado, Paracletos, enviado para o lado, que quando recebe o Senhor Jesus, ele vem para dentro fazer morada. Amém, amados? Vamos continuar? Versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levantou um vaso de alabastro com unguento e, estando por trás aos seus pés, chorando, regava-os com lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ou seja, o Senhor Jesus está na casa de um publicano que oferece um jantar a ele. E vem uma mulher. Naquela época, amados, homem não podia tocar em mulher assim não, né? E essa mulher chega, toca em Jesus, né? Chora, derrama suas lágrimas nos seus pés, enxuga com seus cabelos. Depois ela pega um unguento, limpa os pés do mestre. E aquele mesmo fariseu fala bem assim: olha, se tu fosse profeta, você saberia quem é que te toca. É uma mulher pecadora que está te tocando. E o Senhor Jesus diz uma parábola para ele. Eis que tinha um homem que tinha 2 credores, né? Ou seja, duas pessoas que deviam a ele. Um devia 500 denários e o outro 50 denários. E ele perdoou a dívida dos dois. E ele pergunta para ele: quem você acha que mais amou aquele senhor? Aí ele fala: aquele que mais foi perdoado as dívidas. E ele: exatamente. Então, esta mulher que era muito pecadora, eu entrei aqui na sua casa, você não me deu um beijo, ela está até agora beijando os meus pés. Você não lavou os meus pés, ela está até agora enxugando as lágrimas com seus cabelos e passando óleos nos meus pés. Então eu te digo,
há muito se ama a quem é muito perdoado. Então aquela mulher tinha muitos pecados, mas todos foram perdoados. Então por isso que ela amou o Senhor Jesus como ela se amou, como ela amou, se derretendo, se jogando aos pés dele. E ele, né, jogou na cara do publicano lá, que ele se achava que não tinha muito pecado, então ele não amava o Senhor Jesus suficiente para honrá-lo, né, como deveria e merecia. Então ele diz para ela: os teus pecados estão perdoados, vai-te, a tua fé te salvou. Você está vendo como existem pessoas que são apenas curadas e existem pessoas que são salvos pela fé que demonstram no Senhor? Amém, amados? Né? E os caras ficaram perguntando: quem é esse que fica aí dizendo que perdoa pecado? Amém, amados? Vamos ao capítulo 8. Aconteceu depois disto que andava o Senhor Jesus na cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, curador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Aqui são citadas algumas mulheres que tinham recursos financeiros, né? E elas assistiam, né? Ou seja, davam o seu dízimo, davam a sua oferta para o ministério do Senhor Jesus, para poder, né, bancar lá comida e dar assistência àquelas pessoas que precisavam. Ele tinha essas mulheres aqui que ajudavam ele. E a palavra que nos diz claramente, davam assistência com os seus bens, ou seja, recursos financeiros. Amém, amados? Versículo 4. Fluindo uma grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio de espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para que não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. E a que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. A palavra do semeador, o Senhor Jesus está explicando aqui que o que semeia, ele semeia a palavra de Deus. Né? O que nós estamos fazendo aqui, semeando a palavra de Deus no seu coração. Então, ele nos dá 4 tipos de pessoas a quem essa palavra vai ser semeada. E desses 4 tipos de pessoa, apenas um tipo de pessoa, uma classe de pessoas vai reter essa palavra e vai permanecer com ela em seus corações. Então, vou dar um exemplo para vocês. A cada 100 pessoas, 1/4 apenas, ou seja, 25 pessoas vão reter a palavra nas suas vidas. As outras 75, seja por um motivo ou por outro, elas vão perder a semeadura da palavra que é lançada no coração delas. Então eu digo a você,
que já está aí ouvindo este evangelho, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus, aprenda a reter a palavra. Como é que eu retenho a palavra? É vivendo, é orando, é pedindo ao Senhor Jesus para fortalecer, para dar sabedoria e discernimento espiritual para você continuar ouvindo a palavra, aprendendo, crescendo e guardando ela no seu coração. Assim como nós temos visto aqui que Maria, sempre que alguém falava de alguma coisa de Cristo, ela guardava em seu coração aqueles momentos especiais. Então é isso que nós temos que fazer, guardar no nosso coração. A semente da palavra está sendo lançada. Que tipo de terreno é o teu coração? Né? Pois que ele seja um terreno fértil, para que a semente gere e dê frutos. Amém, amados? Amém, amadas? Versículo 16. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama, pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouves, porque ao que tiver lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Vieram ter com ele a sua mãe e os seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da ocorrência do povo, da concorrência. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Ou seja, o Senhor Jesus, depois que ele assume o ministério dele, é ele o Pai. Ele não para mais para dar moral para a família, que até então ainda tinha ele como louco. Então eles chegam: tua família está aí fora, querem te ver. Não, quem é a minha mãe, quem é os meus irmãos, se não são esses que ouvem a palavra do meu pai e seguem? Ou seja, ele acabou de falar sobre a parábola da semeadura, né? Que é plantada é a semente. E apenas as pessoas que ouvem a palavra e seguem, fazem o que elas querem, que ficam enraizadas no coração. Aí já chega a família dele para testar. Do mesmo jeito que ele passa nos discípulos e fala: segue-me, e eles largaram tudo para seguir a Cristo, ele também fez a mesma coisa, largou família, largou tudo. Agora é ele e o Pai. Não que ele ignore os familiares dele, não, mas agora é ele e o Pai. Amém, amados? Por isso que quando nós vamos nos aproximar de Cristo, é nos aproximar de Cristo, orar para Cristo. Não existe intercessores. A palavra nos ensina para não idolatrar, não existe. Se você pode orar direto a Deus, para que você vai usar recursos de espíritos, de santo, de não sei o que, está errado. A palavra nos diz o quê? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem ele. Então, a Maria tem a sua grandiosidade pelo que ela fez, tem, e é reconhecida, e até hoje é uma mulher admirável. Mas, para aí, ela teve a sua honra gloriosa de ser a mãe de Jesus. Mas o que é o Salvador é o próprio Cristo, e não a mãe dele. Amém, amados? Amém, amadas? Então, vamos continuar aqui. Versículo 22. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e eles obedecem? Ou seja, o Senhor Jesus colocou os discípulos aí mais uma vez à prova para dar exemplo para eles. Ele foi dormir e tinha uma tempestade violenta assolando o barco, e o barco quase indo a pique, ou seja, afogando, e os discípulos morrendo de medo. Aí vão lá e chamam o mestre: mestre, nós estamos perecendo, isso não te incomoda? E ele vai lá e repreende o vento e a tempestade, e vem a bonança. E eles ficam admirados e com medo: uau, quem é esse que até o vento e o mar
lhe obedecem. E ele vai e paga um sapo para eles. Vocês, homens de pequena fé, está andando com Jesus, está vendo o que Jesus está fazendo. Jesus já falou que eles serão capazes de fazer as mesmas coisas, mas eles ainda não estavam capacitados, mas estavam vivendo na pele, né? Para poder aprender, e depois que o Senhor Jesus subir aos céus, eles dão prosseguimento aí nas maravilhas através da vida deles. Mas eles tinham o quê? Que passar pelas provas para eles poderem aprender. É isso que até hoje a gente passa por luta, por provação, mas não é para a gente ficar chorando me engano, não. É porque Deus está trabalhando na nossa vida para nos capacitar. Amém, amados? Amém, amadas? Então, permaneça firme aí, em nome de Jesus. Versículo 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônio, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: O que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. E os porqueiros, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogaram-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomado de novo o barco, voltou. O homem a quem tinha saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então, foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Ou seja, né, o Senhor Jesus chega na terra dos Gerazenos e um endemoniado corre em direção ao Senhor, e ele costumava agredir as pessoas que passavam perto dele lá. Então o pessoal tinha medo de passar por aquela área ali. Só que quando ele se aproxima do Senhor, ao invés de atacar o mestre, ele se ajoelha, se prostra, se rende, reconhecendo a divindade de Jesus. Porém, quem toma essa atitude não é aquele homem inconsciente, é os demônios que estão dentro dele. Porque os demônios reconhecem Jesus como Filho do Deus Altíssimo, como eles mesmos afirmam aqui. Porque eles vieram do céu, eles eram anjos, né? Antes de serem corrompidos. 1/3 dos anjos foi corrompido e viraram demônios e foram jogados aqui na terra. Então eles conhecem o Senhor Jesus como Filho de Deus desde lá do céu. Então não é o homem que reconhece o Senhor Jesus, mas os imundos que estão dentro dele, né? Os demônios. E o Senhor Jesus fala: quem é? Qual é o teu nome? É Legião, porque nós somos muitos. Legião, amados, no contexto romano, naquela época, tinha 6.000 soldados. Ali era uma legião para atacar outras cidades, né? Então, o que tinha dentro daquele homem? Cerca de 6.000 soldados. E eles dizem: tem uma manada de porcos ali, que era mais ou menos 2.000 porcos. Né? E ele fala: então manda que a gente vai para lá. E ele manda eles ir para os porcos, eles acabam no abismo do mesmo jeito. Porém, o povo que cultivava os porcos, tomando um prejuízo imenso daquele, eles com medo, eles saem correndo, vão na cidade e avisam para todo mundo,
né? E eles chegam lá na praia, não deixam nem o Senhor Jesus entrar na cidade. Ele ficou ali na praia mesmo. E falaram, olha, sei que você chegou agora, mas nós estamos com medo, sei que nós estamos vendo ele aí, mas nós rogamos, não entre na nossa cidade não. Se você pisou os pés aqui, nos deu um prejuízo desse tamanho aí, imagina se você entrar lá. Então, nós queremos que você vá embora daí mesmo. E a palavra nos diz que aquele endemoniado, ex-endemoniado, estava aos pés do Senhor, completamente consciente, lavado, limpo e remido como o sangue do Cordeiro. Assim como eu e você, que se aproxima do Senhor e recebemos Ele, o Espírito Santo faz morada dentro de nós, do mesmo jeito, nós tornamos-nos conscientes, limpos e vestidos pela palavra de Deus. Amém, amados? Amém, amadas? Versículo 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe de sinagoga, e, prostrando-se aos pés do Senhor, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 11 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da sua veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas o Senhor Jesus disse, quem me tocou? Como todos negaram, Pedro com os seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque sentiu que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então disse-lhe, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, disse, não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, bem assim o pai e a mãe da menina, e todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas eles lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Então nós vemos aqui, Jairo é o chefe da sinagoga, ou seja, Jairo não é romano, Jairo é judeu. Chefe da sinagoga, ou seja, ele era um sacerdote. E os judeus, eles não se prostravam diante de ninguém, por causa do primeiro mandamento, né? Tu prostrarás apenas diante do Senhor, o teu Deus, e o amarás de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. E este homem, ele se rende, ele se chega se prostrando aos pés do Senhor. Ele venceu o preconceito contra os seus, né, amigos de sinagoga, né? O povo dele ali, os principais todos, né? Em favor da sua filha. E ele roga ao Senhor Jesus que vá até a casa dele. E ele fala, vamos. E no caminho vem essa mulher que padecia há 12 anos de um fluxo de sangue. E ela gastou tudo que ela tinha para ser curada e ninguém conseguiu curá-la. Os médicos não conseguiram curá-la. Então ela se aproxima do Senhor por trás, toca na orla do vestido, e na hora ele sente que dele sai virtude. Não é do vestido que sai virtude, sai é dele. Então ele procura, quem foi que me tocou? Aí Pedro, né, e os outros, mas como o senhor pergunta que te tocou? A multidão aí toda se apartando, se espremendo para tocar no Senhor. Aí ele diz, alguém me tocou de uma maneira diferente. E aquela mulher vai e se declara, não, foi eu que te toquei de uma maneira assim, porque eu estava doente, sofria de um fluxo de sangue, e assim que eu toquei no Senhor, eu fui curada. E ele diz, então, minha filha, vai em paz, a tua fé te salvou. E ele, né, continua caminhando para a casa de Jairo, e vem logo um pessoal e já fala logo, ei Jairo, tua filha morreu, larga o mestre.
Quantas vezes quanto mais a gente procura Deus, quanto mais a gente se aproxima de Jesus, em vez da situação melhorar, a situação piora. Isso aí é para nos testar. E ele diz para Jairo, não temas, crê somente, e o milagre vai acontecer. E chega na casa de Jairo, entra ele, Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. E ele ordena ela, ele ordenou lá o filho da viúva, né, de Naim. Levanta-te, menina, eu te ordeno. E ela imediatamente, a palavra nos diz que o Espírito volta para dentro dela, e ela levanta e ele diz, dê de comer a ela. E fala, não contem para ninguém o que aconteceu. Como é que não conta, gente? Né? Porque ele queria tentar entrar nas outras cidades ainda ali, sem chamar muita atenção. Mas não tinha jeito, porque as multidões chegavam, ele já não podia nem entrar nas cidades, ele já ficava ao redor das cidades, porque não tinha espaço dentro das cidades. Amém, amados? Amém, amados? Então vamos ao capítulo 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis pelo caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacode o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. O Senhor Jesus aqui vai agora enviar os discípulos para fazer o que ele estava fazendo, expulsar demônios e fazer curas, né? Pelo poder do Espírito que ainda tinha em Jesus. Ele reparte com eles ali e envia eles para mais uma parte, né, do treinamento dos discípulos. E ele diz, não levem nada. Por quê? Porque aquele que verdadeiramente trabalha para o reino de Deus, o que vem, tudo que ele precisar, vem até ele. É em oração, é em jejum. Não leve, porque Deus vai prover tudo. Então é isso que ele faz conosco. Não temas, mas crê. A situação pode ficar feia, pode ficar difícil, pode... Às vezes, eu já vi aqui o livro mesmo aqui, Heróis da Fé, a igreja do cara pega fogo, né? Morre gente ali, e ele fica assim, triste, né? Com aquilo ali, mas como é que Deus deixa isso? Eu fazendo a obra, né? Naquela coisa toda, e a gente não consegue entender. E depois Deus envia mais recursos, ele constrói um templo maior do que ele tinha, e aquela multidão triplicou. Então tudo tem um motivo. A gente, às vezes, no começo a gente pode não entender o nosso sofrimento ou nossa angústia, mas Deus está nos capacitando, assim como ele estava capacitando ele. E eles não ficam insistindo não, amado. Você viu aqui? Se alguém te receber, você fica na casa dele. Se não te receber, você bate a poeira do pó dos pés e vai embora contra o testemunho, contra a cidade, contra a casa, né? No dia do juízo final. Então, hoje nós temos a disposição de ficar insistindo com as pessoas, mas antes eles passavam, pregavam, e se você se a pessoa recebesse, glória a Deus, aleluia, não recebeu, só lamento. Eles seguiam o caminho deles. Amém, amados? Versículo 7. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos. Outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, aconselhando-os, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram, despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse, dai vós mesmos de comer. Responderam eles, não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo.
porque estavam ali a cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os discípulos distribuíssem ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, sobraram recolhidos 12 cestos. Então aqui o Senhor Jesus envia os discípulos, eles fazem lá, né, as curas, libertam os demônios, o povo endemoniado, e voltam para relatar ao Senhor Jesus o que eles tinham feito, né, que eles estavam assim maravilhados com o poder que eles agora tinham em nome de Jesus. E aí, né, eles estão caminhando para outra cidade e vê uma multidão muito grande, já está muito escurecendo, e eles falam para o mestre: mestre, despede a multidão para que eles possam ir nas cidades aí, arrumar lugar para ficar, né, se alimentar, que é muita gente, eles estão com fome. E então o Senhor Jesus fala para eles: alimenta eles vocês, mas a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Só se nós formos na cidade comprar comida para todo mundo. Lembra que nós vimos aqui que as mulheres assistiam o ministério do Senhor Jesus? Então eles tinham recursos por causa das ofertas dessas mulheres. Tá, amados? Então tá aqui um ensinamento forte sobre dízimos e oferta que no Novo Testamento não foi abolido, muito pelo contrário. O próprio Senhor Jesus recebeu sem necessidade, mas recebeu tanto para mostrar para as pessoas que essa assistência, né, à igreja, ela é necessária, tanto para o pastor suprir as necessidades da igreja, como suprir também a necessidade das pessoas que precisam. Amém, amados? Amém, amadas? E aí ele faz, né, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E aí é um dos poucos, ou acho que 2 versículos que tem, só nas multiplicações, que diz que ele levanta os olhos para os céus para agradecer. Em agradecimento a Deus, e aí a multiplicação acontece. Então, olha aí, né? Agradece. Por isso que toda vez que a gente vai se alimentar, a gente tem que olhar para o céu e agradecer. Obrigado, Senhor, por este alimento. Multiplica, Deus, que nunca falte, em nome de Jesus. Versículo 18, perdão. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem diz as multidões que eu sou? Responderam-lhe eles: João Batista. Mas outros dizem que és Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizes que eu sou? Então falou Pedro e disse: és Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ele ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por amor e por causa de mim, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Aqui o Senhor Jesus está, né, ensinando a eles que tem que confiar em Deus. Aquele que quer andar depois do Senhor tem que se negar dia após dia e permanecer nos caminhos do Senhor. Negar a si mesmo. Você sabe o que é isso? É negar as suas vontades, é negar os chiliques, é negar os mimimi, é negar as lamentações e simplesmente confiar no Senhor. E seguir o que o Espírito Santo colocar no seu coração para fazer. Então, por isso que o cristão, ele tem que ter
direcionamento de Deus antes de fazer as coisas. Amém, amados? Amém, amadas? Versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo Pedro, Tiago e João, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. E os que apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo, Este é meu filho, a ele, o meu eleito, a ele ouve. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. O Senhor Jesus sobe no monte da transfiguração. E lá ele começa a orar ao Pai e o seu rosto resplandece e as suas vestes ficam completamente brancas. É assim que serão as nossas novas vestes quando a gente estiver no reino celestial. Amém? E vem para conversar com ele Elias, né, e Moisés. E eles estão ali conversando com o Senhor Jesus, e Pedro, mais Tiago e João estão ali morrendo de sono, mas conseguem resistir. E quando os varões saem, ele vai lá em Mestre, bom que esteja aqui, Moisés e Elias, né? Só que eles já tinham ido embora. E aí a palavra nos diz que vem uma nuvem, cobre eles, envolve eles, e do meio desta nuvem, eles com medo, eles escutam a voz que diz, Este é meu filho amado, o meu Cristo, o meu escolhido, a ele ouve, né? A ele escutai. Amém, amados? Versículo 37. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz, Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque ele é único. Um espírito se apodera dele e, de repente, o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsionando-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrereis? Trazei aí o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados diante da majestade de Deus. Como todos os se maravilhassem de quando Jesus fazia, disse aos seus discípulos, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhe encoberto para que o não empreendessem, e temiam interrogá-lo. A este respeito. Aqui, amados, em Mateus e em Marcos, nessa passagem aqui, os discípulos perguntam para Jesus, por que nós não podemos expelir esse demônio desse menino, Senhor? E ele fala, há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Né? E os discípulos não tinham fé suficiente ainda para expulsar castas de demônio, eles só expulsavam um demônio, né? Por vez. Então, foi mais um ensinamento, que eles tinham que se capacitar em jejum e oração, e entrega cada vez mais a Deus, porque eles ainda não tinham fé suficiente para expulsar castas de demônios. Amém, amados? Amém, amadas? Versículo 44. Como todos se maravilhassem de quando Jesus fazia, disse aos seus discípulos,
fixai os ouvidos dos seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso, e foi-lhes encoberto para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Versículo 46. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou junto de si. E lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for menor de todos, este é que é grande. Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós, outros é por vós. Ou seja, o apóstolo João, aqui discípulo João, viu um homem expelindo demônios em nome de Jesus, e foi lá e falou pro cara, pagou um rapaz: você não pode fazer isso não, tá doido, é? Não, pode parar aí. E foi falar para Jesus, e Jesus falou: não, filho, pode deixar eles operar, porque quem não é contra nós, é por nós. Se ele está expelindo em meu nome, então tá tudo certo, é porque ele tem fé, no Filho do Homem. Amém, amados? Versículo 51. Aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto deles era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Ou seja, discípulo João de novo, O cara estava expulsando os demônios em nome de Jesus e ele foi lá pagar o sapo pro cara. E agora eles queriam passar pela aldeia a uma aldeia dos samaritanos, e os samaritanos não deixaram. E ele foi lá em Jesus: quer que a gente ore igual fez Elias, desce fogo do céu e mata todo mundo? E o Senhor Jesus, mais uma vez, diz para ele, fala bem assim: olha, o Filho do Homem não veio para matar os homens, mas veio para salvar as suas almas, E esse mesmo discípulo João aqui, mais na frente, ele vai se tornar o apóstolo do amor. Ele vai aprender a amar as pessoas verdadeiramente. Amém, amados? Amém, amados? Versículo 57. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro disse a Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém, amados? Ou seja, 3 tipos de pessoas se aproximam do Senhor Jesus. Eu vou te seguir. E ele, olha as palavras de Deus para esse camarada: as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Provavelmente esse aqui foi Judas, tá? O outro já fala: eu vou te seguir, mas eu posso primeiro ir sepultar meu pai? E ele diz: deixa os mortos sepultarem os seus mortos, e vem e me segue. E o outro: deixa pelo menos eu ir ali me despedir da minha parentela. E ele: aquele que coloca a mão no arado e fica olhando para trás, não é apto para andar comigo. Ou seja, se ele cobra isso dos discípulos, largar as suas famílias e seguir em frente, como é que ele vai ficar dando moral para a família dele? Não é verdade? Então a própria palavra nos ensina isso. Amém, amados? Amém, amadas? Glória a Deus. Então ficamos por aqui mais uma vez, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.